Bom, pessoal, hoje eu vou explicar para vocês como que resolve alguns exercícios dessa lista aqui, que eu intitulei ela Primeira Lista de Função Afim, mas ela se refere às questões de análise de gráfico, certo? Então vamos lá, ó. Seja a função y igual a f de x, né, que nós já vimos várias vezes que tanto faz eu chamar a minha função de y ou de f de x, nós estamos falando a mesma coisa, cujo gráfico está representado na figura. Assinale a afirmativa correta. Então, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, que f de 0 é igual a 0. Ó. Então, f de 0 é igual a 0. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que quando o meu x vale 0, o meu y também vale 0. Então, vamos lá no gráfico, vamos observar. Quando que o x é 0? O x é 0 e o y é 0 neste encontro aqui. Então, para que f de 0 fosse igual a 0, esse meu gráfico tinha que estar passando na origem. E ele não está passando pela origem, né? Notem bem que ele não passa pela origem, né? Ele cruza aqui esse ponto que a gente não sabe onde é, cruza esses dois pontos e aqui, mas ele não cruza a origem, né? Então, essa afirmativa da letra A é falsa. F de 0 não é igual a 0. Agora, na letra B, ele afirma que f de x1 é igual ao f de x3, que é igual ao f de x5, que é igual a 0, né? Ou seja, nesses pontos x1, x3 e x5, o meu gráfico toca o eixo x e, portanto, o meu y é 0. Isso é verdadeiro, né? Olha lá, ó, f de x1, né? No x1, no x3 e no x5, esse gráfico toca o eixo y, o eixo x, desculpa. Então, portanto, quem é esse par ordenado aqui? x1 e 0. Quem é esse par ordenado aqui? x3 e 0. Quem é esse par ordenado aqui? x5 e 0. Ou seja, nesses três pontos, o meu gráfico toca o eixo x e, portanto, meu y é igual a 0. Então, a letra B, alternativa correta. Vamos continuar fazendo a análise das outras letras. A função é crescente no intervalo de x3 a x5. Então, vamos lá achar o x3 até o x5. Então, daqui até aqui. Né? Ela é crescente neste pedaço aqui, ó. Porém, do x4 até o x5, ela é decrescente. Então, isso aqui não é verdadeiro, né? A função não é crescente neste intervalo. Ela é crescente em parte desse intervalo, de x3 até x4, ela cresce, e de x4 até x5, ela decresce. Então, isso não é verdadeiro. Agora, vamos ver a letra D. A função é decrescente de x3 a x5. Também não é verdadeiro, né? Nós acabamos de fazer essa análise. De x3 a x4 ela é crescente e de x4 a x5 ela é decrescente. Não é verdadeiro. E f de x2 é igual a f de x4, que é igual a 0. Então, portanto, o gráfico tem que tocar em x2 e em x4 no eixo x, mas isso não é verdade, ó. No x2, o y dele é um valor negativo, ó, e no x4, o y correspondente a ele é um valor positivo, lá em cima, né, ó, e aqui na parte negativa do eixo y, ó. Então, o correspondente de x2 é um valor de y negativo e o correspondente de x4 é um valor de y positivo. Então, f de x2 não é igual a f de x4, muito menos 0. Ok? Então, basicamente fazer uma análise do gráfico mesmo e conseguir reconhecer aqui qual dessas afirmativas era correta, né? Então, voltando a repetir, a afirmativa correta nessa questão é a letra B, onde ele afirma que x1, x3 e x5, o y correspondente a eles é 0.